Uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é que o FSA, a gente não pode comparar ele com o osciloscópio. Uma das funções dele é ser osciloscópio, tá? Outra coisa que a gente tem que botar na cabeça é que não adianta eu ter um equipamento desse na oficina somente para um cara usar. Todo mundo tem que saber usar, porque ele já dá, bem dizer, tudo mastigado. A gente tem que perder o medo de conectar ali no carro, né? Aqui na oficina ainda a gente falta trabalhar um pouquinho mais, passar um pouquinho mais de conhecimento pro pessoal aqui da oficina, né? Mas é correria do dia a dia, acaba não dando tempo, a gente vai durante o serviço passando alguma coisa. Mas, como um colega meu aqui de Tijucas perguntou um tempo atrás, quanto eu cobro para usar o FSA? Eu disse, eu não cobro nada. Cara, como não? Eu uso para vender serviço. Então hoje a gente mostrar para o cliente na tela do computador o que está acontecendo com o carro dele, né, a impressão para o cliente é diferente. Né? E fora que a parte de diagnóstico vai melhorando. Então, eu tenho um equipamento desse, me deixar lá no canto da oficina para usar de vez em quando, eu acho que estão jogando dinheiro fora. O negócio é usar o dia a dia. Ah, mas aquele carro eu sei que o defeito é vela e cabo. Sim, vá lá, faça o teste com o FSA, botou vela e cabo novo, vá lá, faça o teste novamente. Por que eu falo fazer novamente? Você tem que sempre tentar memorizar na cabeça, não o gráfico ruim, e sim o gráfico bom. Porque quando o carro chegar na oficina, que você botar a imagem na tela, você vai olhar para o gráfico, você vai dizer, esse carro tem defeito na ignição, esse carro tem defeito nisso. Memorizando a parte boa da coisa. E o antes e o depois é muito importante, tá? Para evitar, como é que se diz, retorno do carro do cliente. Alguns já escutaram esse exemplo, mas eu vou falar de volta. Isso aconteceu aqui dentro da oficina. O cliente chegou com um Ford Ka 1.0 Rocan falhando. Meu funcionário foi, colocou o FSA, viu, o defeito era cabo de vela. Foi lá, trocou os cabos de vela, saiu para andar com o carro perfeito. Ele veio para mim o seguinte, olha, o defeito do carro era cabo de vela. E faz só 15 mil quilômetros que a gente colocou, temos que fazer garantia. Eu disse, tu colocou a FSA depois? Não, mas o defeito era cabo. Tu colocou a FSA depois? Não, o defeito era cabo. Se vai lá e coloca ela de volta. Quando ele colocou na tela, então eu olhei para a tela e falei o seguinte, olha, tira os injetores fora. Por quê? Porque a tensão de trabalho secundário estava trabalhando muito alta com o motor em ralentim. Imagina em plena carga. Então, uma situação que eu ia fazer a garantia de um cabo de vela, eu parti já para uma situação de diagnóstico da parte de injetor, tiramos o injetor fora, estavam todos eles desequalizados, limpamos, equalizamos, botamos no lugar, a tensão do secundário caiu lá embaixo, certo? Entrega o carro perfeito. Então com isso a gente, por exemplo, a primeira situação, eu ia dar um cabo de vela em garantia e o cliente logo ia voltar ou com a bobina queimada ou com o cabo de vela rompido novamente. E de novo está arrumando problema. O fato de a gente colocar a FSA novamente no veículo e verificar a tela e constatar que realmente tinha alguma coisa errada, eu saí da garantia do cabo, fui para um diagnóstico de injetor, vendi o cabo, vendi a limpeza de injetores, vendi o filtro de combustível e agreguei serviço e ainda provei para o cliente que o defeito não foi da peça que eu apliquei. Se livrei do problema. Então, tipo assim, ó, esse é o intuito do equipamento. Só que não adianta eu pensar o seguinte, no começo vocês vão ver, vocês vão ligar ele no carro, no começo, até eu comecei no início a ter essa impressão que parece ser perca de tempo. Só que depois, com o tempo, a gente ganha tempo. Então, esse é o intuito do equipamento. A gente poupar tempo e diagnóstico preciso. Hoje, por exemplo, na parte do alternador pilotado, não tem como a gente ter um diagnóstico tão preciso quanto um equipamento desse. Para saber quantos amperes está gerando o alternador, o que está acontecendo, o que está indo. Que a gente vai mostrar, tipo assim, ó, o que ela tem para oferecer hoje para vocês. Nós vamos começar agora pela parte de instalação. Aqui zerou a bateria, deixa eu ver se veio aqui. Eu passei um link aí no grupo para vocês. Tá? Do que é esse link? Vocês dentro da FSA, vocês vão ter um CD, tá? Para fazer a instalação. Normalmente vem um CD 2015, 2016, 2014, tá? Esse link ali que eu dei para vocês vão pegar, que é esse, deixa eu mostrar aqui que é mais fácil, né? Vocês vão entrar nesse software aqui, ó, tá?
para fazer a instalação dela, que vai ser bem melhor. Então vocês vão aqui, vocês vão cair no link, vocês vão cair nessa tela aqui, vocês vão colocar software, sistema de software português, certo? Aqui vocês sempre vão ter a última versão, então vocês vão clicar aqui, ó, FSA série 7, download. Então aqui, por que o ideal é pegar daqui? Por exemplo, a segunda FSA que eu comprei usada, a fabricação dela era 2005. Então eu olhava a minha e olhava aquela, naquela lá tinha um monte de testes que não tinha. Aí eu fui lá e eu botei a última versão de software. Aí apareceu mais um monte de teste, tá? Tem vezes que vocês vão ver que pelo DDM, pode ser que se vocês assinarem o Compact Software Plus, vai ver, tipo assim, ó, esse ano veio mais 4, acho, atualização da FSA, tá? Pela Compact Software Plus que eu vou mostrar para vocês é uma assinatura à parte. Se não, vocês podem fazer, pelo menos a cada 6 meses, vão aqui e verifica se tem a atualização desse site. Porque às vezes num carro, lá na montadora, saiu um testezinho melhor, testezinho mais específico para algum componente que foi introduzido no sistema, tá? A instalação dela não tem segredo, tá? Enquanto ele vai instalando aqui, outra coisa aqui que é muito interessante nela aqui, é que ela não deixa a gente errar. Então se a gente vai fazer um teste e a gente está com uma pinça conectada errada, que ela vai estar usando uma pinça de 30, eu estou com uma de 1000, vai aparecer uma tarjeta vermelha em cima dela dizendo o seguinte: está com o sistema errado, inverta a pinça. Ah, por exemplo, eu estou com uma pinça de 30 e era para usar uma de 1000, que eu posso vir a queimar a pinça, também vai aparecer. Então, tipo assim, ela não deixa você errar, tá? O único jeito até hoje de que eu descobri, eu desconheço alguma que queimou, né? Se a gente for pegar algum primário de bobina com osciloscópio universal. Então vocês vão ver que a gente tem os cabos específicos para primário de bobina, tá? Que aí pode colocar lá, não precisa saber se a bobina é com transistor interno, externo, não importa. Vai colocar lá, a gente vai pegar e não vai queimar. O resto é ser feliz. Conecta e sem medo, vai instalando no carro, vamos trabalhando e não tem o que fazer. Mas se eu for botar o osciloscópio universal em primário de bobina, eu posso correr o risco de queima de equipamento. Mas para isso, na FSA série 7, a gente tem 4 entradas de primária que vocês vão ver que a gente consegue pegar 4 primários ao mesmo tempo na tela e comparar um com o outro. Vai reiniciar agora, tá? Enquanto ela vai instalando o software, eu acho que para a gente ganhar tempo, vamos para aquela FSA lá, tá? E vamos começar a ver as funções específicas e o jeito de entrar no carro para identificação. Ela vai lá, naquele lá, ele vai criar a tela. Às vezes a gente pode instalar o DSA, que é uma tela inicial da Bosch, que vai ficar tipo que nem aqui, ó, vai aparecer o Easytronic FSA aqui dentro, e ela também vai criar o ícone na área de trabalho, tá? Abrindo ela, o que acontece? Se vocês forem clicar aqui em versão, vocês vão ver a versão de software que ela tá. Então eu estou com a versão 7.30.22 do 8 de 2019, tá? E a minha licença está válida. Vocês vão ver que a licença de vocês vai aparecer inválida. Porque quando ele está válido é porque você tem o Compact Software Plus ativado, que depois para frente eu vou mostrar para vocês o que é. Mas você vai utilizar normal. Aqui em marca de fabricante, a gente pode selecionar por veículo, vamos supor um Audi. Vou pegar um mais novinho, né? Vou pegar um A3 híbrido. Já vai me dar a mensagem veículo de alta tensão. E aqui, ó, ela está configurada para esse Audi. Então o que acontece? Passo de teste de carro a diesel não vai aparecer. Tem um monte de passos vamos falar, colocar o carro no ponto com o distribuidor, não vai aparecer aqui. Então ela já filtrou e me trouxe só os testes para aquele veículo. Então já para fazer uma filtragem. Então tudo que tem de teste liberado para esse veículo já está ativo aqui, tá? Só que aqui em marca e fabricante, vocês vão ver que é mais focado para veículo europeu.
Por exemplo, se eu for entrar aqui em Chrysler, eu não vou achar, Land Rover, que é inglesa, eu não vou achar, entendeu? É mais focado para carro europeu, tá? Aí, como é que nós vamos identificar o carro aqui que seja para o nosso mercado? Aqui, ó, em Standard, a gente vai ter que selecionar se um carro é um gasolina 4 tempos, seria 4 ciclos, que é a tradução de Portugal. Se é uma gasolina 2 tempos, tá? Se é um gasolina elétrico híbrido, se é um Wankel. Então ela vai trazer, se eu peguei um Mazda aí com motor Wankel, ela vai trazer todos os testes específicos para aquele motor, tá? Um diesel 4 tempos, o diesel elétrico híbrido ou um carro elétrico. Então ela já vai se configurar. Vamos botar aqui, gasolina 4 ciclos. Número de cilindros que tem esse veículo, eu vou selecionar, tá? Sequência de ignição, o ideal é selecionar sempre a sequência correta, principalmente para os testes que a gente vai fazer o trigger do sistema, tá? E aqui, ó, que é fundamental principalmente para teste da parte de primário e secundário. Se eu não selecionar aqui corretamente, vou ter problema no teste, vai me dar valores totalmente loucos, tá? Então o que acontece? EFS, essas bobinas de caneta individual, tá? Com emissor de árvore de Cummins, com emissor de árvore de Cummins e IFS com emissor de árvore de Cummins e IFS com emissor de árvore de Cambota, tá? Na realidade o de cima está duplicado aqui e aqui. Então vamos supor, se eu tenho um EFS só com sensor de rotação, eu vou clicar no Cambota. Se eu tenho um EFS que tem sensor de rotação e fase, eu vou pegar na árvore de Cummins, porque ela já configura para mais um sensor. DFS é sistema de bobina dupla. Então, por exemplo, vou pegar um golzinho Power, né, que é a bobina dupla. Aí vou selecionar ele. E ROV, por exemplo, pega uma série 7 antiga dessa aqui que tem distribuidor, eu vou selecionar ROV, que é com sistema distribuidor. Tá, mas eu não sei de cabeça, segunda-feira eu não vou mais lembrar disso aqui. Tá, tudo na FSA, você vai clicar aqui em ajuda, se você tem dúvida. Então ela vai aqui, ó, instruções de ensaio, especificações de veículo. Então ela vai te trazer tudo, as informações, voltei demais, tá? Do que você ligar e como você fazer. Voltei demais, tá? Então tudo aqui vai ter a parte de ligação para tirar dúvida, o que eu vou fazer. Vai lá no ajuda que vai estar lá, tá? Vamos pegar para esse carro aqui, tá? Então agora ela já filtrou todos os testes para isso aqui. Se eu for pegar, por exemplo, colocar o carro no ponto com o distribuidor, não vai aparecer. Mas se eu colocar aqui, ó, ponto de ignição. Esse carro tem ponto de ignição para colocar com pistola? O FSA tem. Eu consigo saber, por exemplo, eu vou entrar aqui em ponto de ignição, tá? Ela vai usar a sonda de temperatura. E cadê você? O cabo dela tá aqui. Ah, tá aqui, botar no lugar errado. Eu vou usar a sonda de temperatura. Eu vou usar principalmente pressão de coletor, tá? E eu vou fazer a ligação dela de acordo com como está me ensinando aqui. E vou trigar o sistema com a pista trigger, que depois eu vou mostrar certinho para vocês. E vou pegar a pistola de ponto, ela vai começar a piscar e aqui na tela vai me aparecer o valor do ponto. Para que é importante isso aqui que eu já estou passando agora para a gente não esquecer? Às vezes eu pego um carro que está dando muito problema de detonação. Aí com a pistola piscando, eu consigo saber o ponto, já que o carro está em ralentim, realmente, quantos graus ele está e já saber se ele está dentro da tabela. Se ali ele já tiver adiantado, ou às vezes o carro tá ruim para andar e não desenvolve, eu posso ter aquele veículo, por exemplo, o sensor de detonação está muito apertado que não deixa corrigir o ponto. Então a gente vai ver que acelerando o ponto não corrige. Então aí a gente vai usando a pistola para acompanhar lá na marquinha da polia do virabrequim, para saber se o ponto está trabalhando ou está oscilando. A gente vai conseguir fazer com ela, tá? Vamos voltar agora os testes um por um. Selecionamos, por exemplo, aqui agora para trabalhar nesse motor,
tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando, porque é a minha primeira vez que eu estou fazendo isso e pra mim, às vezes tem coisa que, como é que se diz, que nem o Leno pega no meu pé, né? Que às vezes eu falo as coisas pra eles, cara, ele se para, que é o seguinte, pra ti isso na cabeça já é uma coisa muito simples, né? E pra nós ainda a gente tá, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vêm pra mim, certo? Corrente de repouso e bateria, tá? Estão vendo que aqui eu vou ter que usar a pinça de 30 amperes. Então ela já me apareceu a tarjeta em vermelho para dizer o seguinte, para me chamar a atenção e dizer que eu estou com a pinça conectada errada. Eu vou retirar a pinça de 1000. Conectei a pinça de 30, já ficou na tela em condições próprias para isso ali, tá? O que acontece? Estão vendo aqui, ó, 24 horas? Eu posso deixar ela monitorando o veículo 24 horas de corrente de consumo. Fui ali, o que eu vou precisar ligar nesse carro? Vai me dizer aqui, ó, que eu vou ter que ligar. Na realidade, tudo que a gente for testar, a gente tem que conectar, a primeira coisa, essas duas garrinhas na bateria do veículo. Por que do veículo e não uma bateria externa? Por causa que ela usa a tensão de referência do veículo e se der algum pico de tensão em cima do aparelho, ela descarrega no veículo. Isso é um sistema de proteção também, tá? O ideal, sempre primeiro o negativo, depois o positivo e para retirar, primeiro o positivo, depois o negativo. Ah, se fazer o contrário, às vezes eu também faço isso, não deu nada, mas é a recomendação que eles passam, tá? E vou utilizar a pinça de 30. Cara, baguncei os cabos tudo. É barato. Não, mas pensa na dor do coração. Eu tirei a pinça do Mustang que eu estava fazendo esse teste aqui. E me chamaram ali na recepção que tinha um cliente. Tá? Fui lá, atendi o cliente, vim, engatei a ré para tirar o Mustang. Eu tinha esquecido de tirar essas duas garrinhas. Aí a FSA veio pro chão com o carrinho e tudo. Quebrou a tampinha da pinça, tá até hoje funcionando. Uma pancada dessa. Pensa no coração como ficou. Tá? Aqui vocês vão ver que ela tem a seta, o sentido da seta. Vou colocar no cabo negativo da bateria. Peguei o fiozinho junto. Estão vendo que ela já está aparecendo aqui a tensão de bateria e quanto está sendo consumido desse veículo. Aqui eu posso escolher a duração do teste. Se eu quero pegar corrente somente ou corrente e tensão, o tipo de escala que eu quero utilizar, a corrente de repouso e tensão de bateria que eu quero trabalhar. Só que o que ocorre? Nesse tipo de teste, normalmente ela já está pré-definida para o teste. Então eu não preciso pegar e ficar ali mexendo em muita coisa. Então, o diferencial dela para um osciloscópio comum é esse. Ela vem pronta para uso. Eu não preciso parar na frente do computador e ficar lá. Vou acertar isso, vou acertar aquilo lá, porque é o que eu falo. Tem gente, mas se eu comprar tal osciloscópio, tem quase todas as funções de FSA. Sim. Mas para cada coisa que você vai parar na frente do computador, que você vai acertar, você demorar 5 minutos, de média, que é o que você perde, para acertar o equipamento, para ler o veículo, bota isso num ano trabalhado, quanto tempo de dá? Essa conta a gente também tem que fazer. Tá? E agora eu coloquei medir. E deixei ela trabalhando. Tá? O que acontece? Se eu deixei ela aqui 24 horas, trabalhando, tá? Fui lá, botei hoje, voltei amanhã. Dei um stop. As 24 horas vão ficar dentro dessa tela. As 24 horas vão ser resumidas naquela tela. Tá? E quando eu pegar e for mudando aqui, ó, vai me aparecendo o horário em que aconteceu o consumo. Quer ver um negócio aqui?
Acordou ali? Não. Gerou o consumo, certo? Vamos esperar voltar. Vamos parar aqui, que até dar o power LED vai demorar. Então o que acontece? Vocês viram que chegou a sair de escala o consumo de corrente? Por quê? Porque o teste de consumo de repouso, o que a gente tem que ter? Um consumo pequeno, tá? Então aí nas 24 horas que ela ficou memorizando, a gente vai passar aqui, a gente vai saber certinho o tempo exato, que nem aqui, ó. Com 20 segundos gerou consumo. Por exemplo, eu peguei um Mustang que às vezes o cliente ficava sem bateria, esse que eu derrubei, ó, FSA. Às vezes ficava sem bateria. E depois dos 4 dias, deixando a noite toda monitorando, ele pegou e gerou um consumo de quase 4,5 amperes e no dia de manhã estava sem bateria. E quando deu 6 horas exatas, começou o consumo. O que a gente fez? Começou a deixar a FSA monitorando durante o dia, tá? Chegava perto das 6 horas, a gente ficava na frente do computador. Primeiro dia não deu nada, no segundo dia começou a dar o consumo. Quando começou a dar o consumo, começamos a trabalhar no carro, porque eu já sabia que 6 horas ia começar a dar o consumo. Aí fomos ver o rastreador, que depois de 6 horas a bateria dele interna acabava e ele começava a puxar a bateria do carro com a força toda. A bateria interna do rastreador estava ferrada. Então eu deixei o equipamento trabalhando para mim. Entendeu? Eu já sabia o ponto que ia acontecer, então isso facilita em muita coisa, né? Porque aqui a gente vai passar um resumão do que é para fazer, do que dá para fazer com ela. Aí vem aquilo que eu estou falando para vocês. O ideal é a gente pegar, literalmente... Ô, Lena, desliga o farol que ficou ligado em mim. O ideal, literalmente, é a gente junta a turma da oficina, bota um carro lá, começa a brincar e simular falha e vai vendo. Aí a gente aprende. Eu vou depois colocar vocês num grupo que a gente tem que só de proprietário de FSA do Brasil inteiro. Certo? Que a gente troca oscilograma, dúvidas e o que acontece lá. E a gente está com a ideia do ano que vem fazer um evento aqui na região, de juntar todo mundo da região que tem, para fazer uma roda e começar a fazer troca de conhecimento. E nas FSA é o seguinte, por exemplo, tudo que a gente faz nelas, a gente consegue salvar. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, corrente e repouso, vamos voltar nesse aqui, ó. Carregar, memorizar, eu vou aqui, insiro os dados, dou um F12 e memorizei aquele consumo daquele carro. Porque vamos supor que eu tenho incidência no meu carro do Onix. Na minha oficina aparece muito Onix. Aí eu vou lá um dia, tiro um tempo, pego um carro desse bom e guardo todo o banco de dados dele. O dia que vem um veículo desse, eu tenho para comparar aqui, vai jogar um na frente do outro assim, né? Depois a gente vai fazer um para vocês verem. Então todos os testes que a gente faz, a gente consegue guardar imagens. O ideal é guardar a imagem boa. Pode guardar a imagem ruim? Pode. Entendeu? Só que sempre especifica, imagem boa, imagem ruim. E quando a gente for pegar, por exemplo, alguns dados do motor, o ideal é sempre pegar a temperatura de serviço. Porque a gente consegue trocar uma informação melhor, entendeu? E nas FSA, eu vou pegar a informação certinha, eu tinha ela, mas eu perdi. Vamos se juntar todo mundo um dia. Para fazer uma troca de experiência, a gente consegue cada um pegar a sua pasta de arquivos da FSA, trazer num pendrive, chega lá, a gente joga tudo numa pasta só e todo mundo atualiza de todo mundo. Então olha o banco de dados que a gente começa a gerar. Entendeu? Fica muito bom isso. Tá? Bateria, motor de arranque e compressão. Ó, já me pediu para me trocar a pinça de volta. Quer dizer, não tem como eu trabalhar errado com ela. Uma imagem vermelha dessa na frente do computador. Tá? Conectei a pinça certa. Vocês sabem para que serve esse teste? Alguém já viu esse teste? Já viu esse, né? Tá? Então o que acontece? Com esse teste, nós vamos pegar a taxa de compressão do motor,
tá? Aqui na tela. Só que o que eu tenho que tomar cuidado com isso? Porque, por exemplo, é o seguinte, eu peguei um veículo que ferveu, superaqueceu, derreteu os cilindros, tá? O motor, e o cliente chegou na minha oficina e falou o seguinte, ó, meu carro estava andando, simplesmente morreu e não pega mais. Aí o carro veio para a oficina, tu desconfiou de taxa de compressão. Tu vai lá, tu conecta para fazer o teste e ele dá uma taxa de compressão boa. Tá, beleza. Só que a gente tem o lado bom do equipamento e o lado que a gente tem que ser técnico. Certo? Por quê? Porque se eu tiver um pistão que derreteu, um cilindro que derreteu, ele não vai gerar um arrasto mecânico, vai me entender como compressão. Por quê? Porque nesse teste, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o consumo de corrente do motor de arranque por cilindro e me gerar um gráfico na tela. Tá? Quando eu não tenho um banco de dados, ela vai me dar um gráfico na tela. Quando eu tenho, por exemplo, esse carro aqui, se a gente for olhar, provavelmente a gente vai ter que Compact Software Plus. Esse motor vende dentro da Europa, aí vai me aparecer em vermelho e verde. Só que para que é esse teste? Para aquele teste rápido, que o carro chega falhando, tem um cilindro que está morto, eu estou desconfiado que o defeito é compressão, o carro está funcionando. Eu estou desconfiado que o defeito é compressão. Beleza. Aí eu vou ali e boto, vocês vão ver que aí se o defeito for mecânico, 3 vão dar compressão lá em cima e um vai ficar lá embaixo, ou na metade. Então você sabe que o problema é mecânico. Então não preciso ficar tirando vela, cabo, às vezes bobina, principalmente motor a diesel, que é muito ruim para fazer isso. Só que o que ocorre? Se eu já tenho salvo, que aqui eu também consigo salvar, e eu já tenho salvo a informação do motor desse bom dentro do sistema, aí eu já consigo comparar. Porque ele vai jogar um na frente do outro. Certo? Eu vou passar agora passo a passo o que tem para fazer, que dá para fazer com ela. Tá? E depois a gente faz alguns testes do que vocês acham mais importante. Porque é muita coisa que a gente tem para ver. O que vocês acham? Pode ser assim? Ou vamos já testando um por um? Vamos fazer assim? Tá? Porque aqui na tela é o seguinte, ele vai pegar o ripple da bateria na tela e a gente vai aqui de volta. Ó. Não sei como ligar, eu vou no ajuda, informação de ligação. Ligar a pinça medidora de corrente 1000 através dos cabos B- seta, né, lá no negativo da bateria, que ele vai tirar o que está puxando, e as duas garrinhas têm que estar ligadas. E outra, eu tenho que desligar alguma coisa para o carro não pegar. O ideal é injetores. Esse seria o ideal, ou bomba de combustível, coisa desse tipo. Mas tem carro que é ruim chegar no injetor, é mais fácil chegar na bobina. Então, para evitar um erro no teste, experiência própria, o injetor não joga combustível para dentro, e o motor às vezes quente não quer dar uma combustível entrando, então desliguem os injetores, deem um tempinho na partida, deixem o veículo parado e depois façam um teste. E nunca se esqueçam também de conferir como é que está a bateria, tá? Porque se a bateria não estiver em condições, o meu teste vai ser totalmente errado. Isso aqui é um teste que já deu muita discussão no grupo do FSA, tá? Por quê? Tem gente... Oh, caramba, eu não ajuda. Tá? Aqui tá, ó, de volta, como fazer a ligação. Tem gente que fala que esse teste não é do consumo do alternador. Né? E eu sou um que defendo que é do consumo do alternador. Tanto é que se a gente entrar dentro da literatura do FSA e começar a ver, ela fala, alternador, motor de arranque. Tá? E por que eu defendo que o consumo é do motor de arranque? Pela experiência que a gente já pegou aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, eu vou testar a bateria, certo? Então eu vou ter que informar o CCA dela, vou olhar em cima da bateria, vou informar o CCA, a norma de fabricação dela, no nosso mercado a norma SAE, tá? Além daquelas duas garrinhas, eu vou ter que ligar em cima daquelas garrinhas, essas duas aqui, em cima da bateria junto, e eu vou pegar tudo aqui na tela. Eu vou dar na partida, o carro vai pegar e o carro vai funcionar. Esse teste é legal a gente fazer, tá?
Então ele vai me gerar um gráfico aqui na tela. E vai me dizer o seguinte. Cadê você? Corrente máxima e mínima. Vai me dar o consumo de corrente que esse carro teve. Então o que a gente já pegou de experiência aqui? A gente pega uma bateria com CCA de 400 e o consumo de corrente deu 600. Tá certo? Está excedendo a capacidade da bateria. Ou eu estou com uma bateria errada, ou eu estou com um defeito no veículo. Concorda comigo? Então o que a gente pegou até hoje? Por exemplo, até um colega meu botou um depoimento no grupo da FSS dia que ele pegou uma Pajero, que às vezes renava para pegar, ele fez esse teste e o consumo de corrente estava dando o dobro da capacidade da bateria. E a bateria é a aplicação correta. Abriram o motor de arranque, verificaram, acharam um defeito no motor de arranque, corrigiram, botaram. Vamos botar que o CCA da bateria era 600 e ele estava consumindo só 200 depois disso. E às vezes só o fato de você lubrificar o motor de arranque, você vê que cai lá embaixo. Então eu consigo saber, aqui na tela, se eu tenho um problema lá no motor de arranque. Entendeu? Então aí é aquele negócio. Todo carro até hoje que eu peguei, que o consumo estava alto, que a gente reparou o motor de arranque, o consumo baixou. Então onde eu defendo que isso dali que ele me dá na tela é o consumo do motor de arranque. Não é o que está... Tipo assim, ó, como é que o vermelho fala? Ele fala que é uma outra informação. Tá? Porque toda a vida até hoje que a gente achou o consumo alto e reparou o motor de arranque e resolveu. Ou às vezes um cabeamento de aterramento do motor ruim, entendeu? Porque não está chegando o que precisa, ele dá aquela consumida forte. Então esse teste é muito legal. Só que vocês estão vendo o negócio aqui, ó, temperatura. O que eu aprendi? Toda vida que precisar de temperatura, coloca esse aqui na vareta do óleo. Porque ela muda os parâmetros de cálculo. Porque ela usa as informações para fazer um cálculo. Então, se eu estou com o motor quente, ela sabe que eu tenho um arrasto mecânico. E se eu estou com o motor frio, ela sabe que eu tenho outro arrasto mecânico. Então, o ideal, se está pedindo a sonda de temperatura, coloque a sonda de temperatura no motor. E detalhe, dei o stop, carregar, vou pegar da X6 aqui, ó. Esse é o gráfico que dá na tela, tá? Então olha só, ela consumiu 551 amperes numa bateria de 900. E era uma bateria com norma N, tá? Quando eu clicar aqui, ó, comutar, vai aparecer a informação do que eu li e a informação que eu tenho de referência. Aí vocês viram que só tem 2 carros ali? Porque eu fui atualizar e esqueci de fazer o backup. Aí perdi o banco de dados. Pela 3ª vez. Mas, uma hora eu aprendo, tá? Coisas que, olha, só se matar, né? Gerador. Essa é uma função que eu acho, cara, fantástica nela. Porque aqui a gente consegue entender a eficiência energética do automóvel. Alguém já fez o curso de gestão de energia veicular da Bosch? Cara, é animal esse curso. É. Então aquele teste de gestão de energia veicular para saber o seguinte. Por exemplo, tu pega um carro desse para saber se a bateria está em stand-by e o alternador está dando conta do sistema, ou o alternador está carregando e a bateria está empurrando ainda. Aquele carro que daqui a pouco o cara vai reclamar que está sempre ficando sem bateria. Porque o carro está consumindo mais do que a capacidade do alternador. Principalmente o alternador que é pilotado e hoje em dia o pessoal está colocando regulador que não é pilotado. Está dando uns probleminhas em relação a isso. Aí eu pego aqueles alternadores, por exemplo, do Cruise. Que eu vou lá, boto o multímetro, tensão 12,8, 12,9. Só que aí eu vou lá e coloco ela, tá lá 5, 6, 7 amperes. Ou aquele cara que a gente pega aqui, que tu bota ali para verificar a corrente que está saindo do alternador, está altíssima. Né? Por exemplo, o Civic foi feito semana o cabo novo terra, né? É, o cliente reclamando de consumo de combustível de um Civic. Achamos umas coisinhas erradas, mas, por exemplo, quando eu pegava com FSA o terra entre o motor e carroceria, tá? Tava passando por ele quase 30 amperes. E eu pegava na saída da bateria, tava 8. Então eu tava o aterramento entre o motor e carroceria ferrado. A gente refez o cabeamento, ficou tudo com 5. Só fizemos o cabo terra. E isso daí, para o alternador que está ligado no motor, o que estava acontecendo com ele? Dá-lhe produzir energia.
Porque para ele o sistema estava descarregado, o alternador pilotado enlocava. Aí o alternador, a gente sabe que trabalhando mais, não pesa para o motor, pesa, aumenta o consumo de combustível. Então aqui é um negócio legal para a gente pegar um carro e brincar. E a gente tem que tomar cuidado nesse teste, que hoje em dia tem muito carro que tem mais de um cabo positivo aqui, né? Que nem esse aqui, se a gente for olhar, tem 3. Então se eu quero saber o consumo real que está saindo do alternador, eu tenho que pegar o cabo do alternador. Se eu pegar outro cabo, pode me dar uma informação errônea. Então o ideal é sempre verificar certinho qual que é aquele um. Ignição primária, adaptação completa, tá? Então eu vou pegar, volto, de novo, temperatura do óleo, RPM, tensão de bateria, tensão do borner 15, tensão de contato, tensão de chaveamento primário e ângulo de fecho. Como é que eu vou pegar isso tudo? Tensão de bateria ele já está pegando aqui, tá? RPM, ela pega o RPM pelo ripple do alternador, tá? Então pelo ripple que o alternador gera, ela pega RPM. Só que tem alguns alternadores modernos que ela não consegue. Então vamos supor, o carro está aqui com 800 RPM, ela fica ali 2, 3, 800, 900, ela não consegue estabilizar. Aí para isso a gente tem a pinça trigger, que aí eu vou estabilizar o RPM. Onde é que eu vou ligar ela? Ah, é um carro com cabo de vela. Ligo no cabo de vela primeiro cilindro. Ah, eu posso pegar aqui na bobina, no fio que aciona a bobina do primeiro cilindro. Ou aqui no injetor, o fio de pulso do injetor. Eu já vou estabilizar o RPM na tela. Então eu peguei algum teste que o RPM está fora da casinha, usa a pinça trigger. Tá? Aqui, ó, esse teste, vocês vão ver que tem um cabo amarelo, 4 verdes. Eu não sei se aquele lá vai mudar a cor, porque da minha outra já mudou. E aqui está A, B, C e D. Então o que eu vou fazer? Linha 15. Se eu clicar aqui, vai estar tudo especificadinho de volta. Tá? Como fazer as ligações. Tá? Linha 15. Primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Quando eu ligar a chave, ele já vai me dar a tensão da linha 15. E quando eu ligar o carro, já começa a me dar o chaveamento. E normalmente a gente pega defeito aqui, é quando eu tenho aquele problema de tensão de primeiro cilindro da linha 15 caindo. Que aí quando as bobinas começam a atracar, tu vê a linha 15 oscilar. Ela não fica uma linha 15 estável. Então aí a gente começa a pegar. E aqui na tela a gente vai começar a pegar. Tá? Não quero janela. Podemos pegar individual, tá? Ou pegar as 4 primários junto e comparar um com a outra, porque quando eu der o pause, deixa eu voltar. E essa parte de primário e secundário é um negócio que eu ainda estou apanhando um pouquinho, que é aquele negócio. Eu estou com 2 bobinas novas ali para botar no J2 da oficina, para destruir as velhas, para começar a brincar, para entender um pouquinho melhor. Que hoje, tipo assim, eu foquei muito no secundário, entendeu? Mas o primário é onde tem muita coisinha que tu vai pegar no primário. Até problema de injetor tu vai pegar no primário, porque ele vai estar chaveando mais para o caso para compensar o secundário. Então tudo aqui, a gente vai pegar aqui na tela as informações de primário. Então a gente vai conseguir comparar um cilindro com o outro. Se a gente tem um cilindro que ele está demorando mais tempo chaveado, a gente sabe que aquele cilindro a gente tem um problema. A vela com resistência alta, às vezes um cabeçote com defeito pode estar fazendo isso, um injetor com excesso de consumo. Então eu trabalho especificamente naquele cilindro. Eu já foco para aquele cilindro. Ah, meu carro às vezes falha, às vezes dá aquela tossidinha que não gerou DTC. Eu consigo filtrar e saber qual que é o cilindro que eu tenho que trabalhar para mim achar o problema. Adaptação individual, aí eu vou pegar uma por uma, que é a mesma coisa. Ignição secundária, adaptação completa. Então eu vou pegar aqui na tela primeiro o primário e depois eu mudo para o secundário. Aí eu vou usar esses cabos aqui, mais os outros que estão lá na outra aqui. Pega. Que aí eu vou usar esses daqui, ó, para pegar secundário. Aí você vai dizer o seguinte, tá, mas aqui é uma bobina de caneta, certo? O
que dá para fazer? Bota um cabo de vela engatado na vela, faz uma ferramentazinha, conecta dentro da bobina e pega eles lá. Aí tu consegue trabalhar toda a adaptação de secundário, primário, tudo junto. Tudo na tela ali e tu consegue definir, por exemplo, onde está o teu problema. Onde é que a gente vai usar isso? Naquela falha nojentinha, cavernosa que o cara quebra a cabeça. Aí tu vai conseguir filtrar qual que é o cilindro que está trabalhando errado. Existe uma... Eu já pedi, não pedi cotação dessa. É que eu pedi e comprei e foi a outra ali que eu vou mostrar. Não, aí é a outra que aí tu vai pegar só secundário. Aqui nós estamos falando de adaptação completa. Tu vai pegar primário e secundário junto na mesma tela. Entendeu? Aqui a gente vai aparecer os gráficos secundários e aqui o gráfico de primário. Tá? Ponto de ignição aquilo que eu já falei para vocês. Tá? Então a gente vai conseguir pegar aqui na tela o ponto de ignição do carro mesmo, desse sistema. Gases de escape, tá? Se eu clicar aqui e eu tiver um analisador de gases da Bosch, ele vai me linkar, que aqui se eu clicar ele vai ficar procurando... Ah não, mas esse tem analisador. Estou pensando que eu estou naquele lá. Tá? Então ele vai identificar o analisador agora. Vou fazer estanquidade. Aí aqui eu vou pegar os gases de escape por dentro da FSA. Se eu tiver depois aquele negócio que eu vou mostrar para vocês, o Compact Software Plus assinado, por exemplo, para os carros europeus que eu tenho Compact Software Plus, aqui eu vou ter valores nominais máximo e mínimo. Então já vai me aparecer se o carro está dentro ou fora do sistema.